Lucas, capítulo 22, versículo 31 até o versículo 34. A gente tem também esse texto lá no livro de Mateus e também em Marcos e também em João, né? Alguns escritores falam que Marcos, ele era mais amigo de Pedro do que os outros discípulos. Então, Marcos, eles falam que favorece mais a Pedro, né, na escrita dele. Mas, vamos ler aqui Lucas, capítulo 22, versículo 31, 32 e 34. Esse texto, meus irmãos, é um texto que é muito interessante. E eu queria trazer uma perspectiva para você dessa fala de Jesus para um homem que acha que é bom, acha que é, né, fera, acha que consegue saber todas as coisas. A minha filha, às vezes a gente brinca aqui, né? Ela fala: "Pai, você não sabe todas as coisas". Eu falo para ela: "Filha, eu sei de tudo". Ela fala: "Não, pai, você não sabe todas as coisas". E na caminhada da vida, eu noto que em muitas situações nós achamos que conhecemos tudo, que nós sabemos de todas as coisas, que nós sabemos tudo o que está acontecendo. Deixa eu tirar esse som. Que nós sabemos que tudo está no nosso controle e muitas vezes, por achar que temos controle de situações que de fato não temos, então o que acontece? A gente cai, a gente perde e a gente desanima, né? E esse texto aqui, ele fala exatamente isto. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não se desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor e obrigado pela sua bondade. Obrigado porque o Senhor se revela a nós cada dia, o Senhor se mostra para nós cada dia. E através do seu amor sendo revelado a nós, podemos amar mais o Senhor. Esteja conosco nesse estudo da palavra, para que possamos aprender de Ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Tem muitas coisas interessantes nesse texto aqui, que a gente poderia fazer vários estudos aqui. Oi, Nezel! Um abraço para você, Nezel. Que Deus esteja te abençoando também. E uma das coisas que eu quero destacar para você é que nós temos uma dificuldade muito grande para nos conhecer. É uma frase que tem passado muito pela minha cabeça. Nos conhecer. E eu me conheço pouco. Talvez eu tenha uma ideia, às vezes, de quem eu sou um pouco mais do que eu realmente sou. Quem realmente eu sou? Será que eu entendo perfeitamente quanto eu consigo carregar? Ou será que eu vou carregar peso demais e vou me machucar? Ou de repente vou estar entrando em terrenos que eu não estou pronto para entrar? Ou talvez me colocando em situações que eu não consiga ter controle? O que eu preciso conhecer de mim mesmo? Sabe o que tem de interessante nesse texto de Pedro? Que Pedro, ele tinha um entendimento um pouco exagerado de realmente quem ele era. Mas o Senhor, como lá no Salmo já fala, ele sonda e ele conhece os corações. O Senhor, ele conhece o meu e o seu coração. Tanto é
que no Salmo ele fala o seguinte: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelas veredas da justiça, me conduz pelo caminho eterno. Meu irmão e minha irmã, um homem experiente como Davi, um homem que já havia enfrentado muitas batalhas, que já havia destruído inimigos, um homem que já havia matado um leão e também matado um gigante, um homem que sabia das limitações do coração dele, um homem que sabia que ele não conseguia ver realmente quem ele era. Mas Deus, ele conhece todas as coisas. Mas Deus, ele sabe todas as coisas. Então ele fala assim: Senhor, sonda o meu coração. Eu vou trocar de cadeira, porque minha cadeira está fazendo barulho. Só um minuto, irmão, só um minutinho. Ele sabia que ele não conhecia tudo e ele precisava de Jesus para ensinar ele o caminho que ele devia andar. Ele sabia. Deixa eu arrumar aqui. Aqui. Opa, aí. Ele sabia que se não fosse Deus conduzir ele, ele não conseguiria entender a realidade dos problemas que ele tinha. E eu acho interessante que quando Jesus ele está falando com Pedro ali pessoalmente, Pedro também não tem a inteira realidade de quem ele é. Aquele Pedro que mergulha na água, que anda até Jesus, ele só conhece, ele só consegue ver, deixa eu abaixar esse som que eu não gosto dele ficar coisando aqui. Ele só consegue ver que ele tem força, ele consegue andar, mas ele não consegue ver as fraquezas dele. Sabe quando o Tiago fala assim, ó, fugir da tentação? Quando você chega num ambiente que aquilo pode trazer a sua ruína, trazer a sua derrota ou fazer você pecar? E se você não tiver o entendimento de quem você é, você come o queijo da ratoeira e ela pega você. O Senhor Jesus, ele estava querendo falar para Pedro o seguinte: Pedro, você precisa conhecer você mesmo. Só que como Pedro não conseguiu entender a realidade do que Jesus estava falando, então Jesus falou a si mesmo. E logo depois do que passa aquele episódio, Pedro pisa na bola legal. Pedro é eu e você, que achamos que conseguiríamos alguma coisa, mas quando vem a derrota, vem a decepção para a nossa vida, nós ficamos desanimados, desmotivados, achando que não tem mais jeito para nós. Mas o que faltou para nós era uma compreensão de quem nós somos. A mesma compreensão que o apóstolo Paulo teve num determinado ponto da caminhada dele. Ele começa a pensar e entender o seguinte: puxa vida, miserável homem que eu sou. Olha o que eu sou. Olha quem eu sou. Olha como eu peco. Mesmo sendo, um homem extraordinário na pregação do evangelho. Ele tem a consciência de quem ele é. Ele sabe que ele está perdido se não for a misericórdia de Deus na vida dele. Talvez eu possa pensar na minha vida, puxa, mas eu sou pastor, eu estou tranquilo, olha só, não vai acontecer nada comigo. Miserável homem que eu sou, se eu achar que estou blindado das situações do mundo e das situações da minha própria carne.
Como o apóstolo Paulo fala, dos pecadores dos quais eu sou o primeiro. Eu preciso ter um conhecimento de mim mesmo para que a minha vida não seja tão decepcionante. Porque se existe uma coisa difícil na vida, meu irmão, é quando eu e você nos decepcionamos com nós mesmos. Mas nós nos decepcionamos pelo fato de criar uma expectativa ou de criar uma ilusão de nós que não é verdade. Que não é verdade. Então, quando nós caímos, a queda se torna muito grande e muito forte. A decepção de Pedro quando ele nega Jesus é porque ele pensou: não, eu nunca farei isso. Eu nunca farei isso. Jamais. E Jesus ele dá uma dica para Pedro bem interessante. Porque Jesus ele sabe todas as coisas, né? Igual a minha filha fala: "Pai, eu sei de todas as coisas". Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E aí ele fala assim, ó: "Eu orei por você, Pedro", versículo 32, "para que a sua fé não se desfaleça". Eu orei para você para que a sua fé não se desfaleça. Beleza? Legal. Aí, agora olha que coisa interessante. E você, quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Meu irmão e minha irmã, quantas pessoas acham que nunca irão cair? E talvez você, que já passou por determinadas situações, que já entendeu que nós somos meros mortais, sujeitos às situações do mundo, nós que não temos como sustentar nem o que propriamente falamos, podemos talvez fortalecer pessoas que ainda acham que conseguem se sustentar. Não falo que sou eu essa pessoa, mas o que o Senhor está falando, Ele está dizendo o seguinte: Pedro, depois que você me negar, depois que você cair, depois que você levantar, vem e fortalece os teus irmãos. E eu acho interessante que o Pedro fala o seguinte depois nas cartas dele: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Meu irmão e minha irmã, é muito difícil, né? Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que faz da carne o seu braço forte. Maldito o homem que acha que o outro homem pode dar força para ele. E talvez você está pensando assim, sim, mas a gente não pode confiar em ninguém. Só que você nunca pensou, né? Que talvez esse homem que você não pode confiar é você mesmo. É você mesmo que acha que consegue. É você mesmo que acha que pela sua astúcia e a sua inteligência você pode continuar deixando a vida em total controle. Maldito o homem que confia no homem, mas quem que é esse homem? Esse homem sou eu e você, que confiamos em nós mesmos. E quando caímos, porque somos fracos e falhos, temos a dificuldade de olhar para Jesus novamente, ou talvez a primeira vez, porque ainda confiamos na nossa força. Meu irmão e minha irmã, é muito difícil para uma pessoa crer no Senhor Jesus, porque ela ainda acha que consegue. Ela ainda não se conheceu, ela ainda não olhou para dentro e conseguiu ver que as nossas obras boas ainda estão longe de agradar a Deus. Eu acho interessante que eu peguei um texto aqui daquele livro, né, A Arte da Guerra, que ele é conhecido. E eu lembro que eu estava ouvindo esse livro um tempo atrás e ele fala sobre essa questão de conhecer a nós mesmos. E ele fala o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então, se você conhece o seu inimigo que você vai enfrentar, a sua luta, não precisa, e você conhece a você mesmo,
Você não precisa temer o resultado das batalhas, ok? Porque você conhece a si mesmo, tá bom? Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória obtida, sofrerá também derrota. Então você precisa conhecer o seu inimigo, para que na hora da batalha você saiba como lutar, ok? E se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Sabe o que acontece? Quando você conhece as suas fraquezas, você vai saber quando a batalha está chegando perto da sua fraqueza. E você vai tentar com tudo para levantar muralhas, para defender-se ou situações que vão destruir você, porque está chegando a sua fraqueza. Ou seja, você vai fugir da tentação. Só que quando você não sabe onde está a sua fraqueza, sabe o que acontece? Quando uma situação vai chegar perto da sua fraqueza, você não vai estar atento. Você vai deixar aquilo destruir a sua vida. Então você vai perder todas as batalhas se você não conhece a si mesmo e se você não conhece o seu inimigo. Quando Pedro passa por aquela fase e ele chega lá na praia, já é o outro Pedro. Já é aquele Pedro que pensa assim, ó, verdade, verdade, Senhor. Eu posso te negar. Eu não posso sustentar nem o que eu falo. Eu não posso fazer nada. Mas com o Senhor eu posso. Meu irmão, que você possa olhar para a sua vida, que você possa tentar te conhecer, tentar conhecer as dificuldades que te jogam para baixo. Sabe, meu irmão, às vezes é só um pensamento, às vezes é só uma pequena situação que pega exatamente onde é a sua fraqueza e joga você lá embaixo. Parece que a batalha está perdida. Você ainda tem muitas forças. Você ainda tem muitas batalhas para lutar. Você ainda tem muita energia. Mas por causa de uma fraqueza, você cai para baixo. Você fica desanimado. Porque você acha que não tem jeito mais para você. Agora, se você entender que você precisa de Jesus em todos os momentos, que você realmente, sem Jesus, você vai se arrebentar, sabe o que acontece? Quando você cair, você vai entender, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Aí você pega na mão do Senhor e continua caminhando. Quando vir uma tentação exatamente naquela área que é a sua fraqueza, você vai, Senhor Jesus, me ajuda a passar por isso. Você vai buscar algo que ajude você a enfrentar aquela situação. Mas se você não conhece as suas fraquezas e nem as suas forças, você está jogado ao léu. As situações sem nenhum controle seu. Conheça você mesmo, meu irmão. Peça a Deus que sonde o seu coração, que mostre para você se tem caminhos que não agradam a Ele. Que você possa exercitar o fato de depender no Senhor para saber quem você é. Para que seu coração possa estar mais cheio de Deus do que cheio de nós mesmos. Para que a caminhada na vida seja uma caminhada com o Senhor e não uma caminhada conosco mesmo. O Sócrates também falou isso. Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. Ou seja, você precisa saber como é o seu coração. Você precisa saber como você é, para que você possa enfrentar as batalhas da vida, dependendo totalmente no Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que você possa lutar contra o inimigo, sabendo exatamente quem você é. Uma ótima noite. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua bondade. Ó Pai, esteja com cada irmão que está aqui conosco nessa transmissão, para que possa lutar a batalha da vida cristã, colocando o Senhor em primeiro lugar, não confiando em si próprio, não confiando
no braço humano, mas sabendo que sem o Senhor nós não somos nada. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador,